Passamos à conversa aqui em estúdio hoje, connosco para a análise das manchetes, o jornalista e comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, bem-vindo. Comecemos aqui pela Operação Marquês. Temos mais dois arguidos neste caso, dois antigos gestores da Portugal Telecom, suspeitos de subornos a José Sócrates nos negócios que envolviam a Portugal Telecom e que, segundo o Sol, ascendem a 96 milhões de euros. A minha pergunta é... o timing em que esta constituição destes dois arguidos surge faz ter alguma leitura, tendo em conta que termina agora em março, o prazo para que José Sócrates saiba de que é acusado? Nós percebemos que há um enorme processo em cima da mesa e que este processo se vai desembrulhando e que, à medida que se vai desembrulhando, se vão encontrando novas pistas para aquilo que é uma investigação, neste caso a Operação Marquês, mas que depois acaba por derivar em muitos outros processos que eventualmente acabarão por ter alguma autonomia e desembocar também em outras acusações. Eu penso que é isto que aqui acontece agora também, quando os investigadores começaram a puxar pelas linhas que teciam essa teia à volta de José Sócrates, começaram a encontrar naqueles que eram terrenos que os próprios médias já vinham indicando eram propícios à possibilidade de haver ali atos de corrupção. Não sabemos, vamos dar o benefício da dúvida e a presunção de inocência a todas estas pessoas. A verdade é que os indícios que têm vindo a surgir são muito fortes e aquilo que acontecia dentro da Portugal Telecom há muito tempo que levantava dúvidas e suscitava também a investigação de autoridades a propósito não apenas daquilo que eram as luvas, mas também aquilo que eram negócios muito pouco claros associados, em particular, ao executivo de José Sócrates. A constituição destes dois arguidos nesta altura pode fazer prolongar o prazo para o fim do inquérito? Ajuda, e nós já percebemos que vai haver muitos outros fatores a ajudar a provavelmente prolongar aquilo que é esta investigação. Há um prazo de março, mas é um prazo meramente indicativo, não há nada que obrigue o processo a terminar aqui e já assistimos num passado recente a outros adiamentos. Nada espantaria que este e outros casos justificassem exatamente esse prolongamento. Ricardo, esta Operação Marquês já tem 22 arguidos, o tempo vai passando, não se conhece desfecho algum, José Sócrates não sabe do que é acusado. Não serve de desculpa, ou não deverá servir como desculpa, que a justiça é mesmo assim, morosa? A justiça é morosa e, sobretudo, há uma série de possibilidades dentro da lei que permitem aos advogados recursos e contra-recursos e um adiamento sucessivo deste caso. É também perceptível que os investigadores que têm este caso em mãos, por um lado, estão perante uma dimensão enorme de informação que têm que tratar e, por outro lado, com uma série de obstáculos que lhes vão sendo colocados, nomeadamente, e isso parece-me que pode ser também responsabilidade do próprio sistema judicial, aqueles que estão associados às fugas de informação que naturalmente vão perturbando a natural investigação deste processo. Sobre o desvio de 10 mil milhões de euros para os offshores, o público traz aqui uma revelação nova, que os ficheiros que foram enviados pelos bancos para a autoridade tributária chegaram ao fisco completos, mas que depois, quando chegaram a um determinado departamento, parte da informação contida nesses ficheiros desapareceu. Tu consegues compreender o que é que pode ter acontecido? Evaporou-se, certamente. Eu duvido que alguma vez venhamos a saber o que é que aqui aconteceu, mas não me espantaria nada que tivesse havido aqui, como há em muitos casos, incompetência. Acredito até que não haja aqui uma responsabilidade de um ato deliberado de ocultar alguma coisa. A forma como os dois partidos que têm responsabilidades governativas diretas sobre esta matéria, PSD e PS, com tanto à vontade falam sobre este caso, leva-me a concluir que, muito provavelmente, não só nós não saberemos o que é que estava por detrás disto, como, muito provavelmente, aqueles que sabem que isto é um caso de desleixo, é um caso de incompetência, que provavelmente será empurrado para debaixo do tapete. Passos Coelho dizia esta sexta-feira que, se for preciso haver uma comissão de inquérito a isto, que haja a comissão de inquérito, mas primeiro que é preciso averiguar o que é que se passou. Quem é que pode fazer de forma isenta essa averiguação?
Pois, boa pergunta, que é assim, quem é o órgão que depois tem competência para entrar na intricada máquina do fisco, que nós sabemos que está blindada, ainda bem que está blindada, porque está ali muita informação que tem que ser naturalmente sigilosa, as nossas declarações de rendimentos, que ninguém tem que conhecer, estão lá dentro. Quem é que agora pode entrar lá e descobrir o que quer que seja? Até porque aquilo que aparentemente terá acontecido é de tal forma estranho que não parece justificar nem o tal ato deliberado de ocultar informação, até porque aparentemente ela estava lá, não teria até se calhar nenhum resultado essa ocultação. Há aqui um prazo de 12 anos para poder vir a cobrar eventuais impostos que possam ser aplicados sobre este dinheiro e, portanto, não estou a ver que pudesse haver aqui alguma manobra que acreditasse que durante 12 anos ninguém saberia do rastro deste dinheiro. Agora, há aqui depois também coisas estranhas, nomeadamente o timing, isto é, depois de a oposição ter puxado a Caixa Geral de Depósitos como uma arma de arremesso contra o Governo, aqui agora parece ser o Governo a empurrar este caso contra a oposição. Embora, na verdade, quando nós olhamos para aquele que é a origem deste processo, percebamos que não é o Governo que o coloca e é uma investigação jornalística do público que acaba por suscitar, com aquilo que é uma análise de dados bem feita pelo jornal, esta matéria. Agora, como alguém diz, que há muitas coincidências, e esta é apenas uma delas, e como eu dizia, e volto a insistir, muito provavelmente nunca teremos uma resposta cabal para este mistério. Levas-me a concluir que então, se existir uma comissão de inquérito a isto, de nada servirá, até porque temos aqui o passa-culpa entre Paulo Núncio o Paulo Núncio. As respostas de Paulo Núncio são muito claras. Ele já está a dizer isto não é nada comigo, isto tem a ver com o fisco. E o fisco, nós sabemos, é uma máquina muito complexa, onde as pessoas acabarão por, se for, como eu digo, um caso de incompetência, protegerem-se umas às outras. E a mesma pergunta, que interesse é que tem ou de que é que servirá uma segunda comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos? A primeira não responde às dúvidas e às questões que os deputados levantam e se, como diz aqui o público, a Caixa e a CMVM recorrem para o Supremo Tribunal para evitar que a Assembleia da República, os deputados, tenham acesso à lista dos devedores da Caixa. Exatamente, porque a questão agora já não é os SMS, já se percebeu que a matéria dos SMS está basicamente encerrada depois do Presidente da República, que era uma peça-chave em tudo isto, ter dito que, ponto final, parágrafo, mesmo que apareçam agora documentos absolutamente incriminadores, para ele o lugar de Mário Centeno está seguro e essa é a única preocupação de António Costa neste momento. A questão que se coloca agora é sobre quem são os tais grandes devedores na Caixa Geral de Depósitos e aí já se percebeu que a própria Caixa não está interessada em os denunciar. Mas porquê é que a oposição quer fazer isto? Quer fazer isto para deixar mal na fotografia Bloco de Esquerda e Partido Comunista, que, como nós sabemos, fosse o governo outro e, nesta altura, estariam a esgrimir todas as armas possíveis para que se revelassem quem são estes devedores. É de uma enorme dificuldade e embaraço para bloquistas e comunistas não estarem neste momento a querer expor esses mesmos devedores. Até porque o argumento que utilizam para defender essa tese, que é o argumento de que PSD e CDS querem basicamente deitar a Caixa Geral de Depósitos ao fundo para a sua privatização, é um argumento que agora já começa a ter muito pouco peso. Voltamos ao Expresso. O Ministro Adjunto a admitir fazer convites ao PCP e ao Bloco de Esquerda numa segunda legislatura. Se esses convites vierem a ser feitos, tu achas que estes dois partidos estão dispostos a ficarem amarrados ao Governo? O Bloco de Esquerda eu acreditaria que sim. O Partido Comunista acho com muita dificuldade. Pensa que esta declaração é mais uma manobra de charme, já a pensar nas eleições legislativas que daqui a 3 anos acontecerão. E isto é uma forma hábil de enredar os dois partidos para, sabendo-se que dificilmente haverá uma coligação pré-eleitoral, não haver muito ruído durante essa campanha eleitoral que prejudique António Costa e o Partido Socialista. E sobre aquilo que nos diz o Sol, o PCP a querer pôr na agenda política um novo referendo à regionalização, parece-te timing ideal para o fazer? Não, eu acho que a regionalização dificilmente arrancaria agora, mas também me parece inteligente que o Partido Comunista, para até desviar a atenção de uma série de outras questões que, como eu dizia há pouco, lhe são pouco confortáveis, coloca esta bandeira, que apesar de tudo é uma bandeira que nós sabemos, do ponto de vista eleitoral, tem sempre algum peso, embora depois, num momento crucial, acabe por ser abandonado por qualquer um dos partidos que tem assento parlamentar,
todos eles com uma enorme tradição centralista no país em que vivemos. Que consequências práticas pode ter o mal-estar diplomático entre Portugal e Angola depois do comunicado que foi feito pelo governo angolano e mesmo depois de António Costa ter vindo dizer que nada afetará a amizade que sente por Angola e pelos angolanos e que quer manter as relações económicas e sociais e políticas com o Estado angolano? As relações entre Portugal e Angola são um autêntico carrossel em que vai subindo e descendo e estas ondas de tensão vão surgindo, sobretudo através de editoriais nos jornais que são controlados pelo Estado angolano ou muito próximos dele e também por aquilo que são manobras diplomáticas de alguma intimidação. Mas a verdade é que ao mesmo tempo que isso acontece, também o capital angolano, quando existia, entrava em Portugal para resolver muitos dos problemas. Aliás, falámos há pouco da PT aí o capital angolano nestas grandes empresas tinha sempre uma grande tentação. O resultado acaba também por ser uma unificação dos partidos políticos em Portugal e veja-se como Pedro Passos Coelho hoje estava absolutamente sintonizado com o Primeiro-Ministro reclamando que Angola saiba separar entre aquilo que é o poder político e o poder judicial. E achas que António Costa conseguirá fazer a viagem em março a Angola? O timing depende muito daquilo que for depois a conveniência. Agora eu diria, nessas tais curvas ascendentes e descendentes, que mais tarde ou mais cedo se encontrará a tal janela de oportunidade para que essa viagem seja feita. Ricardo, avançamos para a leitura de alguns dos assuntos destacados na imprensa estrangeira que nos propões para esta emissão do Manchetes. No site do jornal britânico The Guardian apresenta-se um artigo que fala da Astúria, que tem marcado alguns debates políticos. A autora deste texto diz que muitas discussões e acusações sobre religião, misoginia, racismo, homofobia são mais emocionais que racionais. Apresenta-se também neste artigo um vídeo de um debate sobre o Islão e a Sharia, ou seja, o direito islâmico, em que essas emoções estão muito presentes. Vamos ver esse vídeo e depois fazemos aqui um momento de conversa. Did you say to the advocate in Tasmania that we should follow Donald Trump's example by deporting all Muslims who support Sharia law? Yep, that's correct. Anybody that supports Sharia law in this country should be deported. So do you know what Sharia law is? Yes, but it doesn't have Do you know rights. what it is? Are you praying for Sharia law? Of course, Do me you? praying 5 times a day is Sharia. Okay. Right? Like basic. What about the equal rights for women? What about That is completely separate from Oh, Islam. so now you can be a Sharia law supporter and be half pregnant at the same time. What Come are you talking on. about? Let's You are just- talking let's about just try and stuff have you one don't person. know anything about. Like, okay, I'm not going to attack you personally. What but law? my frustration is that people talk about Islam without knowing anything about it. And they're willing to completely negate any of my rights as a human being, as a woman, as a person with agency, simply because they have an idea about what my faith is about. Excuse me, Islam to me is the most feminist religion, right? We got equal rights well before the Europeans. We don't take our husbands' last names because we ain't their property, right? We were given the right to own land. We the fact is, what is culture is separate from what is faith. And the fact that people go around dissing my faith without knowing anything about it and want to chuck me out of a country I have done, and Muslims. The fact is, Jackie, I agree. The fact is, we have one law in this country and it is the Australian law. In It is Islam- not Sharia law. In Islam- Not in this country. Do you know what Not in my day. In Sharia, it says you follow the law of the land on which you are on. It says in Islam that you follow the law of You the land tell on me which you are on. why. So don't Why tell me. women are trying to- That's not hang on, hang on. citizen. You know anything about my Gays are religion? killed. You tell me that. Jackie, That is not both of my you, religion. Can I just say that shouting at each other is not going to help? That is true. Ricardo, os argumentos mais inflamados e os argumentos que mexem mais com as emoções e não tanto com a razão, não são aqueles que correm o risco de mais inflamar a guerra de culturas e mais inflamar a incompreensão das próprias E culturas. radicalizar a exposição das pessoas. Esse é que é o grande risco, porque aquilo que está a acontecer nas redes sociais e que é cada vez mais clamoroso começa agora a contaminar também os média mais tradicionais. E este género de discussões, que são claramente emocionais, as pessoas olham para eles e entusiasmam-se mais pelo espetáculo do que por aquilo que é o valor dos argumentos. E isso acaba por depois colaborar de forma muito decisiva para a radicalização de posições. E por isso é que depois nós temos resultados eleitorais como aqueles que tivemos nos Estados Unidos e que muito provavelmente, infelizmente, vamos ter na Europa daqui a algum tempo. Enfim, podemos associar isto às políticas anti-imigração de Donald Trump, podemos juntar a isto
esta decisão inédita de Trump esta sexta-feira, impedir o acesso a um briefing informal na Casa Branca de jornalistas de 8 órgãos de comunicação social, onde é que isto vai parar? Pois, embora me pareça que isso é mais uma encenação, no fazer aqui um pouco um braço de ferro com alguns meios de comunicação que ele considera que estão a dar informação que não é verdadeira, quando esses meios de informação acusam exatamente Donald Trump exatamente do mesmo. E, portanto, entramos exatamente aqui nessa situação que este debate de alguma maneira também ilustrava, que é os argumentos de um lado já não conseguem ser compatíveis com os argumentos do outro, e quando é assim, temos aquilo a que se chama uma conversa de surdos. Avançando para outro tema que nos sugeres analisarmos, o jornal francês Le Monde a noticiar a recusa da líder da Frente Nacional, Marine Le Pen, de prestar declarações às autoridades antes das eleições legislativas em França agendadas para junho. Marine Le Pen foi convocada para testemunhar no âmbito do caso do uso indevido de fundos europeus, quando ela estava em funções de eurodeputada. Fundos esses usados para pagar a assistentes parlamentares envolvidos nas atividades políticas do partido, a Frente Nacional, mas ela não está disposta a colaborar com a Justiça. Gozando Marine Le Pen, Ricardo, de imunidade parlamentar por ser eurodeputada, esta atitude dela não deixa de ser uma afronta à Justiça, enfim, um desafio à própria Justiça. Pois, falta saber como é que é interpretado. Portanto, pode ser interpretado exatamente assim, ou seja, alguém que devia prestar contas não o quer fazer, ou pode ser interpretado de outra maneira, em período eleitoral, onde deve haver muito cuidado com as acusações que são feitas a políticos com eleições, ela estar agora a ser chamada à Justiça, quando, na verdade, ela tem esse poder que o seu lugar de eurodeputada lhe dá, da imunidade parlamentar para não prestar essas declarações. Eu diria que, com alguma inteligência e habilidade que toda a gente lhe reconhece, muito provavelmente isto acabará por render votos a um partido que sabe que, na verdade, essa ideia de corrupção está um pouco espalhada por todos os partidos e por todos os candidatos. O objetivo, portanto, desta recusa em prestar contas à Justiça nesta altura terá a ver, por um lado, com não beliscar a sua candidatura presidencial e, por outro, não beliscar ou não hipotecar os resultados da Frente Nacional nas legislativas. Exatamente, até para não entrar nessa tal guerra de lama, onde outros candidatos já se deixaram enredar. Veja-se o que aconteceu a Fillon, lá com os pagamentos aos seus familiares, e, portanto, de alguma maneira distanciar-se de todas essas polémicas, ao mesmo tempo vitimizando-se, dizendo que ela está a ser também perseguida por uma justiça que estará ao serviço de um Estado que olha para o partido da Frente Nacional com alguma suspeição. Ricardo, e com Marine Le Pen, abraços com a justiça por causa desse uso indevido dos fundos europeus, com François Fillon a ser alvo de um inquérito judicial por ter pago à mulher e aos 2 filhos, de que forma é que pode Emmanuel Macron lucrar com tudo isto? Ele que esta semana teve um apoio com a desistência do candidato centrista da corrida ao Eliseu. O Eliseu, é verdade. Pode beneficiar ou pode não beneficiar, porque eu diria que todas estas polémicas e estas suspeições acabarão por levar o debate exatamente para esse lado, deixando aqueles que seria o debate mais importante, o dos argumentos, um pouco de lado. Por muito que ele agora tente forçar aquelas que são as suas ideias, acabará por provavelmente ser eclipsado pela atenção que, inevitavelmente, ações como esta de Le Pen ou ações como aquelas que os médias estão a ter, legitimamente, nas investigações acerca de casos de corrupção que envolvem outros políticos, isso é sempre muito mais apetecível para o eleitor. E, mais uma vez, cá estamos outra vez na mesma questão, as pessoas deixam-se enredar por aquilo que é mais emotivo, deixando aquilo que é racional e que deveria ser absolutamente essencial para a decisão política num plano secundário. Al Gore, que foi candidato às presidenciais americanas no início do século XXI, escreveu um livro que era A Crise da Razão, onde ele denunciava exatamente este risco, antevendo que nos anos seguintes pudesse acontecer isto com muita facilidade, isto é, perdeu-se a função crítica da política e ganhou-se cada vez mais a função demonstrativa, que é essencialmente atirar a lama para cima de ventoinhas, que depois acabam por contaminar todo e qualquer candidato que tenha uma ideia minimamente decente. Em quase todos os países, sempre que há eleições, seja de que natureza for, acabam sempre por vir a público escândalos desta natureza, corrupção, desvios de dinheiro, fraudes, enfim.
O que é isto? É um modus operandi dos políticos e é a forma de estar na política? Não deveria ser. Agora, não é de agora. Há muito tempo que casos de corrupção envolviam políticos. O problema é que estas situações são agora cada vez mais visíveis. E mediatizadas. Mediatizadas minuto a minuto, não semana a semana, como acontecia há 20, 30 anos. E isto agora cria uma pressão enorme sobre os políticos que ainda têm, apesar de tudo, digamos, já quase que diria a lata de ir a votos sabendo que têm todos estes telhados de vidro. A verdade é que quem não tem telhados de vidro, muito provavelmente não está interessado em ser candidato. Ricardo Jorge Pinto, obrigada por ter estado connosco. Bom fim de semana. Ficamos por aqui. Tenha também um excelente fim de semana. Da minha parte, até segunda.